Como David De Gea conseguiu se tornar um dos melhores goleiros do mundo, jogando toda a carreira com uma característica que atrapalha até na vida cotidiana. O que há em comum entre Pelé e Nacho Fernandes, separados por décadas e por trajetórias completamente diferentes no futebol? Como um atacante mais baixo que Lionel Messi se transformou em goleiro e virou uma lenda do futebol mundial? Como um jogador atuou na La Liga mesmo sem parte do braço? E como Tim Howard estabeleceu um recorde em Copas do Mundo, jogando com uma doença rara do sistema nervoso? Galera, hoje vocês vão conhecer histórias de jogadores que tinham características consideradas incompatíveis com o futebol, mas que justamente por isso transformaram essas limitações em força. David De Gea. Parece que ele, por ser um goleiro desse nível, deveria ser perfeito em tudo. Reação, coordenação, visão. É por isso que sua presença em uma lista como essa vai surpreender muitos. O espanhol passou toda a carreira com um defeito visual, mas ainda assim sério, David sofre de hipermetropia, e sem usar termos médicos complicados, isso significa que ele enxerga perfeitamente de longe. Mas quanto mais perto o objeto está, mais desfocado ele fica. Imagine um chute de 30 metros. Ele o lê com perfeição. Mas quanto mais perto a bola chega, mais borrada a imagem se torna. O pior é que o problema está apenas em um dos olhos, o que significa que o cérebro precisa constantemente completar a imagem, ajustando a profundidade e a trajetória correta da bola, compensando a fraqueza com o outro olho. Em um nível tão alto do futebol, isso é uma carga enorme. Os problemas começaram quando David tinha cerca de 20 anos depois de já ter passado 7 anos no sistema de base do Atlético de Madrid. Em 2011, os médicos do clube recomendaram cirurgia a laser, mas a operação foi adiada. A equipe precisava dele como goleiro titular e logo ele foi para o United sem ter resolvido a questão cirurgicamente. Como ele joga então? Simples. Em campo, David usa lentes de contato e no dia a dia usa óculos. O United sabia dessa particularidade e até contratou um especialista que garantiu que, com as lentes, De Gea enxerga como alguém com visão perfeita, e o tempo provou que seus problemas de visão não o impediram de nada. De Gea foi eleito várias vezes o melhor goleiro da Premier League, bateu recordes de defesas, e por anos foi uma parede intransponível do Manchester United. Ten Hag não valorizou sua importância e preferiu apostar em Onana, mas até mesmo um ano parado e a ida para a Fiorentina não mudam o fato. David De Gea é um dos melhores goleiros de sua geração. George Minongu é um cara que em tese jamais deveria estar jogando nesse nível. Basta olhar uma foto dele para perceber que há algo diferente. Infelizmente, ele ficou completamente cego do olho esquerdo, e isso aconteceu muito recentemente. Ainda no início de 2023, George era um jogador comum. Tinha acabado de se mudar para os Estados Unidos e atuava por um clube afiliado ao Seattle na 4ª divisão, e então tudo mudou. Durante a pré-temporada na Espanha, ele contraiu uma infecção no olho. Ao voltar para casa, o olho começou a inchar rapidamente. Os médicos falaram sobre o pior cenário. Talvez fosse necessário removê-lo. Os cirurgiões conseguiram salvá-lo, mas não puderam restaurar a visão. A ironia, justamente naquele momento estava acontecendo a avaliação para a equipe principal do Seattle. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, lembra ele. Eu ganhei a chance de assinar um contrato e então, de repente, nem sei como tudo aconteceu. Treino após treino e os problemas no olho começaram. A maioria numa situação dessas teria desistido, mas George tomou outra decisão. O sonho era maior do que qualquer limitação. Ele fez uma temporada excelente já com apenas um olho e conquistou o que queria. Assinou contrato com o Seattle até 2028. Isso não me afeta em nada, diz Minungu. Meu olho esquerdo não funciona, mas eu posso jogar melhor do que muitos que têm dois. Esse é o meu mental. Os médicos recomendaram que ele treinasse e jogasse usando óculos de proteção para preservar o olho saudável. Ele tentou, mas logo percebeu que as lentes atrapalhavam e causavam desconforto, e decidiu abandoná-las. No verão, o mundo inteiro conheceu seu nome. No Mundial de Clubes George, entrou em campo contra Atlético de Madrid e PSG. E se você não soubesse da história, jamais imaginaria que ele joga com um olho só. Apenas mais um jogador confiante fazendo seu trabalho. A vida lançou um desafio monstruoso para George, e ele superou. Ele transformou sua fraqueza em parte de sua força. A perda do olho não se tornou o fim, mas sim o detalhe que moldou seu estilo de jogo. Agora ele joga diferente, enxerga o campo de outra forma, toma decisões de outra maneira, e isso o faz imprevisível. Garrincha, uma lenda que no Brasil é chamada de a alegria do povo. Bicampeão mundial, entre os 5 maiores jogadores da história da seleção brasileira e entre os 20 melhores de todos os tempos. Mas por trás dessa glória, havia um corpo que à primeira vista parecia não ter sido feito para o esporte. Mané Garrincha tinha um conjunto inteiro de limitações físicas. Estrabismo, deformação na coluna, deslocamento do osso do quadril e uma diferença evidente no comprimento das pernas. A perna direita era 6 centímetros mais curta que a esquerda. E para o corpo se adaptar, a perna esquerda se
voltava para fora quase formando um arco. Quando nasceu, os médicos disseram aos pais: seria um milagre se aquele menino conseguisse simplesmente andar. Mas em vez de bengalas ou muletas, ele escolheu a bola e o futebol virou sua vida. Suas pernas tortas, que nas fotos parecem anormais, foram justamente o que o transformou em um jogador único pelo lado direito do ataque, posição em que passou toda a carreira. Elas lhe davam um ângulo de inclinação absurdo, mudanças de direção instantâneas, um drible imprevisível. Garrincha parecia enganar a física, e os defensores simplesmente não conseguiam acompanhá-lo. Curiosamente, Garrincha não era apenas fora do padrão fisicamente. Seu QI mal chegava a 80, abaixo da média. Ele nem sempre compreendia instruções táticas complexas dos treinadores, mas fazia com perfeição aquilo que sabia. Pegava a bola e avançava desmontando qualquer defesa com seu gênio, e foi ele quem ajudou o Brasil a conquistar 2 Copas do Mundo. Na final de 58, deu 2 assistências, e em 62 virou o verdadeiro herói do torneio, marcando 2 gols nas quartas e 2 na semifinal. Para milhões de brasileiros, ele não era apenas um jogador, era um símbolo, um menino das favelas pobres com um corpo considerado condenado pelos médicos que virou o ídolo de todo um país. Sim, sua vida terminou tragicamente. Alcoolismo, pobreza, morte por cirrose hepática aos 49 anos. Mas a memória de Garrincha permanece viva até hoje. Seu nome está em ruas e estádios. Seu estilo é copiado por jovens jogadores. Na memória de milhões de brasileiros, ele não ficou marcado como um deficiente ou um homem quebrado, mas como aquele cara das pernas tortas que lhes dava alegria, e talvez seja exatamente aí que reside sua verdadeira lenda. Mas agora vamos ao caso de um goleiro realmente surpreendente. No futebol moderno, é difícil imaginar um goleiro de nível mundial com menos de 1,80 m de altura. Até o Casillas, com seus 1,82 m, era criticado pelo pouco tamanho mesmo tendo reflexos extraordinários. Ou Jan Sommer, com 1,83 m, que até recentemente fazia partidas incríveis contra o Barcelona na Champions League. Atualmente existem apenas 2 goleiros na Premier League, com menos de 1,74 m, David Raya e Killian Cahill. Agora imagine o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, e no gol está um goleiro com 1,68 m de altura. Você provavelmente pensaria, deve ser algum jogador das divisões inferiores. Nada disso, estamos falando de Jorge Campos, uma lenda do futebol mexicano. Basta olhar suas fotos. Até o uniforme de goleiro parecia enorme, como se fosse de uma criança. As peças eram fabricadas nos padrões normais e ele simplesmente afundava nelas. Nas fotos da seleção mexicana, Campos muitas vezes ficava em cima de uma bola para parecer mais alto. No começo, isso era um truque para ganhar confiança. Depois virou sua marca registrada. 1,68 m diante de um gol com quase 2,5 m de altura e 7 metros de largura, é até difícil imaginar como ele conseguia defender bolas que até goleiros de 2 metros às vezes não alcançam. Para você ter uma ideia, até Lionel Messi é 2 centímetros mais alto que Campos. Agora imagine Messi no gol de uma Copa do Mundo. E ainda assim, Jorge Campos não só virou goleiro, ele se tornou o melhor goleiro da história do México. Em alguns rankings aparece até acima de Guillermo Ochoa, e isso não parece exagero. Se você for pesquisar sobre ele na internet, ainda vai ver que além de bom goleiro, ele também foi um bom atacante. Isso mesmo que você viu. Campos começou sua carreira como centroavante e chegou a marcar mais de 20 gols. Com o tempo, mudou de posição. Por quê? Segundo rumores, seu pai insistiu nisso. Ele temia que os defensores adversários destruíssem o filho franzino, e essa preocupação fazia sentido. Campos não tinha corpo de atleta, mas Jorge não queria abandonar o futebol. Ele vivia para isso, e já que não conseguiu virar jogador de linha, decidiu tentar como goleiro. Os treinadores do Pumas apoiaram o experimento. Viram que ele tinha uma plasticidade absurda. Não tinha medo de sair do gol e possuía reflexos fenomenais. Esse se tornou seu trunfo. Ele compensava a baixa estatura fazendo coisas que muitos goleiros sequer imaginavam. Voava de uma trave a outra, defendia com mãos e pés como se estivesse fazendo um número acrobático. A partir daí vieram 3 Copas do Mundo, muito carisma, excentricidade e provocações ao público. Campos se inspirava em outro maluco das traves, René Higuita, o colombiano da famosa defesa do escorpião. Em 1993, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol reconheceu Jorge Campos como o melhor goleiro do mundo. Até hoje é o único goleiro mexicano a receber tal prêmio. E graças ao seu passado como atacante, Campos fazia coisas que hoje comparariam a jogador número 10. Ele podia simplesmente avançar ao ataque durante o jogo levado pelo momento técnico, ousado e completamente imprevisível. Ele quebrou todos os padrões do que um goleiro deveria ser. Aliás, seu tamanho também foi motivo de confusão. Muitos sites dão alturas completamente diferentes para ele, variando de 1,70 a 1,75. Mas o próprio Campos, em uma entrevista, esclareceu: minha altura sempre foi 1,68, talvez hoje eu seja até mais alto. Faz tempo que não me meço, disse rindo. 1,68. 680 jogos. 3 Copas do Mundo. Eleito o melhor goleiro do planeta pela IFFHS. Uma lenda viva. Campos provou que no gol o mais importante não é a altura, mas a coragem e os reflexos.
Alex Sánchez, um nome que talvez você nunca tenha ouvido, mas esse espanhol chegou a jogar até mesmo na La Liga. Sua particularidade? Ele atuou a carreira inteira sem a mão direita, um defeito congênito com o qual aprendeu a viver e vencer. A infância de Alex foi um inferno. Seus anos de adolescência foram marcados por zombarias e humilhações constantes. Em jogos fora de casa, torcedores vaiavam, adversários riam dele. Em um ambiente assim é fácil desmoronar, mas Alex fez o contrário. Aprendeu a não reagir e a trabalhar mais que todos. Aos 15 anos, foi convidado para a Academia do Zaragoza. 4 anos depois, chamou a atenção de alguém bem conhecido dos fãs do futebol espanhol, Marcelino García Toral, então treinador da equipe principal. Em novembro de 2009, aos 20 anos, Sánchez estreou na La Liga contra o Valência e até hoje permanece como o único jogador sem parte de um membro a atuar na primeira divisão da Espanha, vale lembrar. Após sua estreia, a imprensa espanhola o criticou duramente, dizendo que ele foi colocado em campo apenas pela comoção e não por mérito. Mas a verdade é que Alex havia marcado 12 gols nos seus últimos 9 jogos pelo Zaragoza B, e o treinador simplesmente não podia ignorá-lo. É preciso lembrar que era 2009. Naquele tempo não se falava de inclusão como se fala hoje. Depois de jogar mais 2 partidas na La Liga, sua carreira seguiu rumo às segundas e terceiras divisões. Não porque ele não tivesse capacidade, mas porque essa é a realidade de milhares de jogadores profissionais que não chegam ao topo. Num clube da terceira divisão, virou ídolo dos torcedores e as antigas zombarias dos rivais foram substituídas por aplausos. O tempo mudou e a atitude em relação a ele também. Agora em 2025, Alex tem 36 anos e ainda joga profissionalmente. Na primeira divisão da Índia pelo Bengaluru, acumula 287 jogos e 122 participações em gols. Um número impressionante para qualquer atacante. E ainda mais para alguém cujo equilíbrio corporal e técnica foram afetados desde o nascimento. A ausência da mão altera o centro de gravidade, dificulta a coordenação, a corrida e até os duelos físicos. Eu não fiz uma grande carreira, mas onde quer que eu jogasse, me entreguei totalmente. Por isso os torcedores se calavam quando eu começava a mostrar meu nível. Mas o futebol não é a única coisa da qual ele se orgulha. Sánchez concluiu um doutorado em Direitos Humanos e escreve um livro sobre a luta por igualdade de oportunidades no esporte. Eu só tento ser um exemplo. Na minha infância não havia pessoas como eu para me inspirar, então quero mudar isso para os outros. Em 2020, quando eu jogava na Austrália pelo Sydney Athletic, pais de crianças com deficiência vinham até mim e diziam que eu motivava seus filhos. Foi aí que percebi que eu podia transmitir uma mensagem importante. Nunca desistam. Tim Howard, sem dúvidas, uma lenda da seleção dos Estados Unidos e do futebol inglês. Olhando para esse goleiro imponente, é difícil imaginar que ele viveu toda a carreira com uma rara doença do sistema nervoso. Já na 6ª série, o futuro goleiro foi diagnosticado com síndrome de Tourette e transtornos impulsivos. Na escola, isso foi um verdadeiro desafio para ele. As tarefas de casa eram difíceis, a atenção nas aulas se dispersava o tempo todo, mas justamente essas características o ajudaram a desenvolver uma disciplina de ferro. Howard chegou a dizer que o OCD, com o qual também viveu David Beckham, já no futebol o ajudava a ser atento aos detalhes e a nunca relaxar. Mas a síndrome de Tourette é outra história. É um distúrbio neurológico que causa tiques involuntários, movimentos repentinos ou sons que a pessoa não consegue controlar. Para um goleiro que precisa manter total concentração e precisão nos movimentos, isso poderia ter sido um problema sério, mas o futebol virou o jogo. Quando eu jogo, estou completamente concentrado, os tiques parecem desaparecer naquele momento. Eu simplesmente sou um goleiro. É fantástico, dizia Howard. Na vida cotidiana, os tiques causavam certo incômodo, contrações musculares, impulsos vocais, mas em campo a doença parecia recuar. Além disso, a forma dele era leve a moderada, o que permitiu lidar com as manifestações sem intervenção medicamentosa. Eu não tenho vergonha. A síndrome de Tourette me fez ser quem eu sou, admitia o goleiro. E julgando por sua carreira, 121 jogos pela seleção americana, participação em 3 Copas do Mundo, 399 partidas disputadas na Premier League. Howard lidou com tudo brilhantemente. E não podemos esquecer o principal fato. Até hoje pertence a ele o recorde de defesas em uma única partida de Copa do Mundo. No Mundial de 2014, nas oitavas de final contra a Bélgica, fez 16 defesas, um feito que foi incluído no Guinness Book. Para comparação, o recorde anterior pertencia ao peruano Ramon Quiroga e durava desde 1978, quando ele fez 13 defesas. Howard não apenas superou esse número, como fez com folga, gravando seu nome na história. O que Pelé e Nacho Fernandes têm em comum? Jogadores de épocas diferentes, posições diferentes, tamanhos de legado incomparáveis. Pelé, um dos maiores de todos os tempos, 3 vezes campeão do mundo. Nacho, um símbolo de fidelidade ao Real Madrid, 23 anos no clube, 26 títulos, incluindo 6 Champions League, marca alcançada por apenas 5 jogadores na história. Mas existe algo que os une. Ambos viveram e jogaram com uma doença que teoricamente deveria impossibilitar sua presença no futebol de elite, a diabetes. No caso de Nacho, o diagnóstico é oficial.
Para Pelé há apenas relatos. E fontes não oficiais afirmam que o próprio Pelé teria convivido com diabetes tipo 1 desde a adolescência. Se isso for verdade, fica ainda mais impressionante imaginar seu desempenho numa época em que a medicina era muito menos avançada. Segundo esses relatos, Pelé teria recebido o diagnóstico aos 17 anos, o mesmo ano em que ganhou sua primeira Copa do Mundo. Naquele tempo não havia insulina em canetas modernas, e o controle glicêmico era extremamente rudimentar. Dizem que durante a Copa do Mundo mediam sua glicose no intervalo das partidas, e ele mesmo aplicava insulina seguindo uma dieta rígida, totalmente sem açúcar. Imagine, um adolescente com esse diagnóstico sendo ao mesmo tempo o melhor jogador do planeta. A história de Nacho é bem mais documentada. Ele descobriu a diabetes tipo 1 aos 12 anos. Já jogava pela equipe juvenil do Real Madrid quando começou a sentir uma sede constante. Não conseguia parar de querer beber água, um sintoma clássico. Pouco depois, o diagnóstico se confirmou. O médico que lhe deu a notícia foi categórico. Nada de futebol. Fiquei em choque e passei 3 dias pensando que tudo tinha acabado, lembrou Nacho. Mas sua esperança voltou depois de uma conversa com um endocrinologista. Ele disse que a diabetes não é uma sentença. É preciso aprender a viver com ela, seguir uma rotina, controlar a alimentação e o nível de açúcar, e então é possível fazer o que quiser. Desde então, o espanhol construiu sua carreira seguindo uma dieta rigorosa e um controle constante da glicose usando insulina por meio de uma bomba instalada na região do abdômen. Por isso, ela nunca é vista durante as partidas além do sensor de monitoramento contínuo de glicose, que certa vez pôde ser percebido nele quando ainda não havia colocado a camisa de jogo. E Nacho não é o único. Pelo Seattle, onde joga George Minungo, atua também Jordan Morris, outro profissional com diabetes tipo 1 que apoia ativamente crianças com o mesmo diagnóstico. Hoje, com diabetes, é possível jogar no mais alto nível. Nacho provou isso. Mas se os rumores sobre Pelé forem verdadeiros, então suas conquistas parecem simplesmente inimagináveis. Atuar nos anos 50 e 60, quando a medicina era muito mais primitiva, e ainda assim se tornar um símbolo do futebol mundial. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!